Não é fácil constituir uma família. E se tem uma coisa na terra que o inferno está lutando para acabar, é com o verdadeiro e original modelo da família. Nós estamos enfrentando nesses últimos tempos grandes inimigos. Eu gostaria que você tivesse mais temor e mais atenção a isso. Porque a gente está bem porque não está atingindo a gente ainda, né? E quando começar a atingir a sua casa? E quando começar a atingir na escola seus filhos? E quando a ideologia de gênero colocar banheiros para sexo feminino e masculino entrar dentro do mesmo banheiro? E quando seus filhos começarem a chegar com material dentro de casa que ser homossexual é uma coisa normal? É porque não está afetando você ainda. Você não está entendendo tudo que eu tenho pregado para você, para te preparar. É porque você está bem. Mas depois, quando o chicote começar a descer nas tuas costas, você vai tomar uma posição de orar contra esses poderes do inferno. Você tem que entender que você tem que se preparar agora e não ser pego de surpresa. Nós estamos forjando aqui, já faz alguns anos aqui dentro, pessoas maduras e preparadas para o tempo de colheita, tempo de guerra, tempo de avanço e o grande tempo de resistência que virá contra o Evangelho nas nações. Vocês viram o que está acontecendo em todo mundo agora? Praticamente em cada continente nós estamos tendo uma guerra. Vocês não estão observando o que está acontecendo com o padrão da família desse tempo? Vocês não estão observando o que aconteceu com os países da Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, e essas pragas estão chegando no Brasil, com mais força ainda? Estão lutando para estabelecer transhumanismo, ideologia de gênero, fora as outras leis que contrariam nossos padrões e nossos princípios cristãos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo deixa bem claro sobre a vinda do anticristo nos últimos tempos. Ele diz que somente um pode resistir o anticristo. E até que este seja tirado do meio, ele não poderá manifestar todo o seu poder. E quem é o único que pode resistir no mundo hoje às forças da iniquidade e do poder do inferno? É o Evangelho. Então Paulo deixou bem claro. É o Evangelho. Por isso que o Evangelho está passando agora essa falsa reforma. Estão reformando a Bíblia, eles já estão preparando para implantar no mundo inteiro a visão do Evangelho corrompida junto com o ecumenismo. Eu quero que vocês entendam que nós estamos em tempos muito difíceis. Por que ser casado nesse tempo está se tornando muito difícil? Por que os casamentos se dissolvem tão rápido nesse tempo? Por que as famílias se destroem tão rápido? Por que os filhos saem de casa tão cedo? O que está acontecendo? Eu quero que você entenda que além da mídia, que está dando essa liberdade para as pessoas fazer o que querem, além da mídia, nós estamos enfrentando tronos e principados, os quais nós nunca enfrentamos em toda a história da igreja no mundo. Nunca houve. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá tempos iguais a esses. Eu quero que você entenda que nós estamos no tempo da reta final. Nós queremos ajudar você e sua família a serem salvos. Temos muitas coisas para ser salvos. Por isso nós precisamos de libertação. Para que, como Pedro diz e Paulo diz a mesma coisa, para que estejamos completos e vestidos diante dele naquele grande dia. A coisa está séria. Vocês estão enfrentando poderes que agora não ficam mais nas constelações, no cosmos. Já estão aqui na Terra. Quanto mais vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor, em Apocalipse, eu vou começar a série, eu estou prometendo essa série de Apocalipse há muito tempo, né? E Apocalipse nos ensina que tronos vão descer do céu, do cosmos. Espíritos que estão no rio Eufrates, que estão amarrados, acorrentados por esses tempos finais, serão soltos. Espíritos tão poderosos que eles vão dizimar uma terça parte da terra com o poder da morte.
que descerá do céu uma estrela chamada Abaddon. Ela cairá e abrirá um abismo na terra. Quando começou a guerra em Israel com Gaza, com o grupo Hamas, o Senhor me levou em espírito. Eu fui lá naquela dimensão, na faixa de Gaza. Eu vi caindo do céu algo como um meteoro. Via muito rápido e fundia a terra. E se fundia com a terra. Dentro disso se abriu um poço. Eu vi milhares de bilhões de espíritos malignos saindo para destruir a raça humana. Essa guerra de Israel vai acelerar o percurso de guerras no mundo inteiro. 2 dias atrás eu vi uma notícia lá no Iêmen. Fizeram uma manifestação de milhões de extremistas, de radicais, de muçulmanos, tudo junto, proclamando guerra. Queriam destruir Israel e os Estados Unidos. Começaram a bombardear os navios dos Estados Unidos. China proclamou mais uma vez ameaça contra os Estados Unidos. Coreia do Norte começou a atacar a Coreia do Sul. Não um ataque direto, mas nas suas fronteiras. Começaram a fazer treinamento de guerra para provocar um ao outro e já começaram a fazer as declarações. Rússia e Ucrânia estão numa guerra sem fim. Essa guerra não vai acabar agora, só vai acabar quando a nova ordem mundial chegar. Então, vai ser morte sobre morte. Queria que Deus desse a oportunidade de levar vocês em espírito, para a gente poder só chegar um pouquinho perto disso, de você ver com seus olhos o que é uma guerra. Alguns meses atrás, o Senhor me levou em espírito para dentro de uma dimensão, parecia uma faculdade muito antiga. Eu sabia que eu estava numa faculdade. Deus falou assim, eu vou evoluir você para os tempos que virão. Eu entrava em elevadores, subia, descia, depois eu via todas aquelas construções antigas, eu ia para o pátio e começavam a falar todos os tipos de assunto. Eu tinha que aprender todos os tipos de assunto. Quando eu descia lá embaixo, tinha uma bancada e tinha uma churrasqueira muito velha e antiga. E pessoas eram jogadas ali dentro, queimadas vivas e tiradas e mostradas na minha frente, bebês queimados vivos, gritando na minha frente. E o anjo do Senhor falava assim comigo, os seus olhos verão isso. A terceira guerra mundial está chegando. Eu já trouxe relato para vocês da Segunda Guerra Mundial, a catástrofe que aquilo foi. Eu li relato de um adolescente de 12 anos de idade que estava preso entre os cativos judeus. Era uma criança linda. Alguns grupos de rebeldes lá dentro fizeram uma manobra para tentar contra os russos, mas não deu certo, e dentro disso, aquela criança foi julgada com todo o grupo de homens para ser enforcada publicamente. Existiam algumas forcas e os soldados russos pegaram, penduraram aquela criança. Eu não me lembro o nome dessa criança, daqui a pouco talvez eu me lembre. Eu sei que colocaram a criança na corda e soltaram para ser enforcada. Isso era no campo de concentração. O problema é que a criança não tinha peso suficiente para morrer rápido. Então a criança começou a sofrer tanto na frente de todos que estavam ali dentro. E ela foi mudando de cor, e a hora foi passando, e aquela criança não morria. Até que os judeus começavam a gritar, meu Deus, por quê? Por que isso, Senhor? Eles gritavam muito alto, e de repente alguns judeus saíram correndo, se colocaram na forca, e se enforcaram junto com a criança, e pularam em cima da criança para matar rápido a criança. Outros se morreram junto com a criança, de tanta dor, tanto sofrimento. Acho que vocês não conseguem entender o poder que o diabo tem na face da terra. Se Deus não despertar o temor no coração de vocês,
Muitas mensagens que eu prego para despertar vocês, elas se perdem. Qual o propósito de nós pregarmos a segunda vinda de Cristo? O primeiro propósito é despertar o temor no coração dos cristãos. Segundo, trazer a consciência deles daquilo que eles são destinados e do nosso maior objetivo de nós estarmos aqui. Infelizmente, esse evangelho que nós pregamos no Brasil, o evangelho pregado, eu não, graças a Deus, eu estou longe dessa praga, esse evangelho maldito que as pessoas estão pregando por dinheiro, por status, por manifestação de poder, para mostrar que é alguma coisa. Isso aqui, não existe nada disso aqui lá no Oriente. Não existe. No Oriente Médio não existe nada disso. O evangelho lá é puro. O evangelho lá não tem, talvez, muita unção que vocês têm aqui, muito conhecimento que vocês têm aqui, mas o conhecimento que eles têm de Cristo no sofrimento transcende, excede qualquer conhecimento que eu e você tem aqui dentro. Porque eles não buscam Cristo por necessidades pessoais, eles buscam por salvação. Eles só querem salvação. Eles só querem que acabe esse mundo, que passe logo. Então, nós estamos rodeados de tantas vaidades, tantos principados e tronos. Isso é muito difícil. Queremos ajudar a sua família. Esse culto tem um propósito para auxiliar a sua família. E nós vamos começar a trabalhar na restauração do altar da família. Vamos trazer os tipos de altares que existem dentro de uma casa, que você tem que santificar. Vamos combater princípio de principados que agem no pai, na mãe e nas crianças. Então, cada primeiro domingo será uma mensagem de libertação para nós confrontarmos o espírito, para que você possa entender se as suas atitudes, seus princípios estão adequados ao reino de Deus ou ao reino das trevas. Não é porque você diz que pertence a Cristo que você está maduro para isso. Você vai ter que ser liberto, vai ter que crescer na graça e no conhecimento. Precisamos do conhecimento da graça para vencer essas pragas que estão assolando as nossas famílias. As crianças começaram a ser usadas como objeto sexual em torno do mundo. E não tem mais idade para isso. Desde bebê recém-nascido, as crianças até de 12, 15 anos são usadas por alto nível de tráfico de seres humanos no mundo. Está se tornando, eu vi um relato, lançaram até o filme aí, não sei quem viu o filme. Engraçado que antes de lançar esse filme eu tinha visto o autor, o cara que trouxe a realidade do filme, que foi um homem que combateu o tráfico de crianças a nível internacional. Quando ele entrava nessas casas onde crianças de todas as idades, ele falou, 10 bebês eram vendidos para a prostituição. E ele daqui a um tempo vai se tornar o tráfico mais poderoso do mundo, até mesmo que o tráfico de drogas. É um comércio que movimenta bilhões, acho que é 30 bilhões no mundo, o comércio de tráfico de crianças. 30 bilhões. E a droga é usada uma vez. Um corpo humano pode ser usado muitas vezes. E vocês estão enfrentando isso aqui no Brasil. Começou. Nós estamos tendo rapto de crianças, pais que não cuidam mais das suas famílias, as crianças estão ficando soltas, crianças estão se desaparecendo todos os dias. Desaparece criança se você não sabe. Tráfico de órgãos de crianças. O mundo que nós estamos vivendo não é um mundo que pertence a vocês. Vocês estão de passagem aqui. Então João diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Tome com a cobiça com as coisas desse mundo. Tome cuidado com isso. Porque o nosso tempo aqui vai passar. Então o Senhor quer nos preparar para os tempos que vão ficar muito difíceis nas nações. Você precisa de algumas coisas. A primeira, você precisa de despertar do seu sono. Efésios capítulo 5, depois do versículo 14 diante, desperta tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele te orienta, você tem que despertar. Quando você aceitar a verdade e buscá-la de todo o seu coração, você pode acordar. Quando você desejar acordar, Jesus virá sobre ti e Ele te
esclarecerá. Você precisa de um despertamento. Segundo, você precisa estar revestido do poder de Deus. Vocês precisam conhecer o dom de Deus na vida de vocês. Muitos ainda que não recebeu o Espírito Santo ainda. Nós precisamos do dom do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Mas como nós podemos ter isso? Sem santidade é impossível. Para você ter Ele com você, em você, você vai ter que desejar ser santo. O objetivo do Evangelho é levar você à santidade para que você esteja preparado para o dia do Senhor. Não estou te falando de religiosidade, não estou querendo falar para você de nem uso e costumes. Eu estou te falando de uma transformação do seu caráter, da sua alma, da sua consciência. Nós estamos agora numa temporada de 40 dias de jejum. Hoje é o 7º dia, né, bispo? Estamos em jejum, né? Nosso corpo fica fraco, fica cansado, nós ficamos um pouquinho mais parados. Então temos altos e baixos no jejum. E nós convidamos a vocês a jejuar pela sua família e pela sua vida. Se você quer aprender, quer jejuar, vai lá na nossa assessoria e nós te ensinamos. Existem muitas coisas que você precisa aprender sobre jejum. Talvez no decorrer dessa semana vamos estar ensinando sobre o jejum aqui e nos aprofundando nisso. Amém? Vou falar para você que é uma das disciplinas que mais santifica e nos liberta é o jejum. E o jejum abre grandes portas. Depois de 7 dias de jejum, Deus me abriu 2 grandes portas na minha vida. Imensas. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é bom. Ele cumpre o que fala. E vocês vão se alegrar com essa promessa. Por esses dias eu quero que toda a minha igreja, todos os membros estejam orando. Essa semana vocês têm que orar. Porque nós estamos para conquistar algo muito grande aqui. Então vocês têm que orar. Deus ajuda o apóstolo, protege ele. Nós estamos numa guerra interminável. Repita comigo, estou numa guerra interminável. Todos os dias, vocês estão enfrentando guerras. Sempre muda tronos e ciclos. Estivemos conversando com o apóstolo Davi Rebolo, né, o profeta. E ele nos convidou para uma reunião. E naquela conversa com esse grande homem de Deus, ele falou uma coisa que nós temos falado. Tudo que ele falou, nós falamos aqui, né? Tudo, parece que ele trouxe tudo que eu tenho falado. Ele falou uma conversa com a gente, só para confirmar. Falou uma coisa muito importante. Os tronos já não estão mais no cosmos. Eles já têm livre acesso na face da terra. Poderes malignos, que antes não existia, hoje já estão na terra. Eu quero falar para vocês que os portais do ocultismo satânico estão abertos por todo mundo. Quem ouviu na notícia 31 de outubro, não foi? 30 de outubro, 31, que abriu o grande portal, a reunião dos bruxos mundial. Se abriu no mundo inteiro. E é verdade. Já podemos ver o que está acontecendo no Japão. Já podemos estar vendo o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Já começou. Do dia 1º para o dia 2, o Japão já começou a sofrer uma série de ataques satânicos, de tronos. Terremotos. Incêndios, nós vimos a Tami falando incêndios. Do nada, as construções tudo pegando fogo. Acidente de avião. E agora, alerta do tsunami. Então, irmãos, vocês brasileiros, se não se arrependerem, vocês sofrerão sério juízo daqui a algum tempo. Deus falou para mim, se essa geração não se arrepender, vai sofrer sérios juízos daqui a alguns anos. Não vão aguentar a pressão. Se os pais não se converter o coração aos filhos, os filhos não converterão o coração a vocês. E vocês não poderão ter uma aliança diante do Senhor. Malaquias tem uma promessa, capítulo 4, que virá a unção de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem que restaurar o altar na sua casa. Há uma desconexão, um desalinhamento terrível dentro das famílias.
nós precisamos restaurar as coisas. Quantos aqui precisam de restauração na sua vida? Todos nós. Então nós vamos começar a constituir, trabalhar no altar das famílias. Vamos trabalhar bastante nisso. Quem está comigo nisso? Às vezes você vem no culto para buscar o sobrenatural. Busca o sobrenatural para a tua casa agora. Viva a verdade para você. É um culto de poder e de libertação para a tua vida. E se o seu coração estivesse preparado, ou se está preparado, quem sabe o que Deus vai fazer aqui essa noite? Amém, amém? Então nós vamos começar do princípio. Para restaurar, você tem que voltar ao princípio. Tudo que se perde, tudo que se destrói, nós temos que ver aonde pecamos, aonde erramos, temos que se arrepender e voltar de uma nova maneira diante de Deus. É verdade, não é? O processo de restauração é muito mais difícil que um processo de construção. Porque para derrubar principado, forças malignas na sua mente, é muito difícil. Você ter uma libertação na estrutura da sua mente, é muito difícil. Mas nós vamos lutar por isso aqui dentro. Lembrando que principados, eles trabalham com princípio dentro da estrutura do que você acha, da sua razão. Eles governam através da mente e das emoções. E nós vamos ter que derrubar isso. Então, para voltar esse temor, voltar essa reconstrução, não é fácil. Hoje temos muitas igrejas, igreja da família. Aqui é a igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor. Mas nós vamos começar a trabalhar um dia do mês específico pela sua família. Vocês estão comigo? Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Abre aí rapidinho. Então declarou Yahweh, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Fala amém. Nós estamos falando de um início da raça humana, da criação da mulher. Eu vou trazer algumas coisas que eu pautei tanto no casamento da Iluane, foram reveladas na hora. Você repara que até antes desse versículo, tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Tudo que Deus fez, Ele era bom. Só uma coisa que não era boa. Só tinha uma coisa no ambiente que era 100% santo, que não existia nenhum tipo de pecado. Zero. Completa pureza. Num ambiente onde não existia nenhuma desordem. Nenhuma desordem. E foi interessante que dentro desse ambiente, uma coisa não era boa. E você tem que prestar atenção, se Deus ressaltou isso ali, Ele quer te falar algo. Ele quer dizer algo para você que está aqui, para nós. Que Ele viu a grande importância para que o homem tivesse uma companheira, uma semelhante. Todos os animais que foram tragos diante de Adão, Ele colocou o nome em cada um desses animais. Mas Ele viu que todos tinham semelhante, mas não se achou nada entre os animais que fosse semelhante a Ele, que correspondesse a Ele. Porque a natureza dele era diferente da natureza dos animais. Nós enfrentamos tantas pragas nesse mundo, e tem um nome que eu esqueci agora, pessoas se relacionam com animais. O nível que o ser humano desceu é tão drástico, tão imundo, que as pessoas se relacionam com animais.
É um nível de maldade que eu não consigo pensar nisso. Que não dá nem para pensar. Então o Senhor falou uma coisa. Não é bom que o homem viva só. Mas por que a mulher só foi criada depois? Por que não foi criado junto com o homem? Porque Adão precisava conhecer primeiro o seu primeiro amor. Adão precisava primeiro conhecer a Deus. Você tem que entender na sua família, se você quer ter um verdadeiro sucesso, uma bênção completa, um homem que ama a Deus, estou falando amor a Deus, que busca a Deus acima de todas as coisas, como foi falado na palavra pelo evangelista Marcos, Salmo 128, não foi? O homem que busca a Deus, que ama a Deus, que teme a Ele, toda a sua casa será abençoada. Então, qual é a primazia, o primeiro princípio para que nós possamos estabelecer uma ordem para que a glória de Deus, a bênção da unção e a proteção do Espírito Santo desça na sua casa? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Quanto tempo na vida passamos buscando outras coisas, deixamos Deus em segundo lugar e sofremos consequências por isso hoje? Quantos zelavam tanto, lutavam tanto para o seu casamento e se perdeu tudo? Pessoas que eram as pessoas do casal perfeito, não existe isso. E se perderam. Queremos dizer para vocês que se o Senhor não estiver no meio da nossa aliança, como vamos suportar, irmão? Como vamos suportar esse tempo? Antes que Deus entregasse a esposa a Adão, Adão teve que conhecer a Deus. O Senhor foi seu primeiro amor. Depois, o Senhor esperou Adão, no coração dele, entender que algo estava faltando para ele. Algo estava faltando para ele, mas ele teve que encontrar isso no coração dele. Para você entender como é que se nasce um casamento, você vai encontrar a pessoa no seu coração, não nos seus desejos carnais e não pela cobiça dos seus olhos. É no seu coração. Como é que Deus fala que a pessoa é certa para a tua vida? Ele fala no seu íntimo do seu coração. Esta é a sua esposa, este é o teu esposo. Anos atrás, quando Deus falou para mim que a Monique seria minha esposa, eu não consegui fugir disso de nenhum jeito. Ela era minha esposa. Conheço ela desde meus 17 anos de idade. Comecei a namorar ela com 18, com 20 para 21, no mês que eu fiz 21 anos, eu me casei. Com 20 anos, na verdade. E até hoje estamos aí. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Antes que eu conhecesse ela, eu conheci o Senhor. E Deus, Ele espera que o homem reconheça no coração. E Deus olhou para Adão, até que Adão, depois que colocou o nome em todos os animais, e não achou nada semelhante a ele, no seu coração, ele desejou uma companheira. E Deus falou, não é bom que o homem viva só. Ele falou, faremos, no plural. Por que existe essa ausência dentro do homem de uma companheira? Da onde vem isso? Se o homem era perfeito. O homem era perfeito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno. O segundo Adão espiritual. Adão, o primeiro foi criado para as coisas desse mundo. O segundo Adão, Jesus, é para as coisas celestiais. Eu quero que você entenda que nasce aliança com Deus primeiro. E Deus estabelecerá uma aliança no seu casamento. Se você fizer uma aliança com o Senhor, Ele estabelecerá uma aliança na sua família para te proteger. E Deus viu, faremos para Ele. E o homem foi feito imagem e semelhança. Nós encontramos uma resposta, porque Adão tinha uma ausência no coração dele de algo que faltava. Um homem pleno,
Mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava uma disjuntora. Por quê? Porque a criação disse, faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não está sozinho. Com quem que Deus está falando? Nós quem? A nossa imagem de quem? Ele está falando com o Filho, Jesus. Pedro diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Jesus já era o Senhor. Ele já estava em todo o plano, ele já estava com o Pai desde o princípio. Está lá no livro de João capítulo 1, depois você lê, desde o princípio. Então, isso remete a uma coisa muito poderosa, essa aliança entre homem e mulher. Uma unidade para estabelecer governo sobre a terra. E quando foi estabelecido o homem e a mulher, foi dado a ele ordens. Fala, quando Deus dá ordens, temos que segui-las. Se você quer ver a cooperação do poder de Deus na sua vida, e a palavra se cumprindo, você vai ter que ter ordem nas coisas. Fala, aonde é desordem, o diabo pode entrar. Tudo que Deus ele me cobra na minha vida, em ministério, minha vida financeira, em todas as áreas, é ordem. Se eu tiver uma desordem, o inimigo ele entra.